Fala galera, bem-vindo ao canal Reinado Urubu, galera. Acabou agora o jogo do Palmeiras, Palmeiras venceu o São Paulo, Palmeiras reassume a liderança e o Flamengo cai para segundo colocado, né? Então, vou comentar aqui algumas coisas para vocês. Galera, já peço logo aí para se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar, ativar a notificação e tudo mais, para que o canal venha a crescer mais e mais. E dá uma passadinha lá também no Instagram, @ReinaldoUrubu, segue lá, dá essa moral aí, tá? Para que também o Instagram lá cresça. E vou estar sempre trazendo notícia para vocês. Essa semana, como eu falei, foi bem difícil, né? Eu andei mal, tô me recuperando, minha voz ainda tá voltando ao normal. Então, tô aos poucos voltando a gravar os vídeos aqui para vocês, beleza? Galera, vamos lá. Mengão caiu para segundo colocado aí. O Palmeiras acabou de vencer o São Paulo, fez um jogo horrível, mas ganhou lá no final, fez o gol e o que importa para os palmeirenses é 3 pontos. Pra gente, se fosse o Flamengo, eu não sei se a torcida meio que acha, se ilude que o 2019 vai acontecer de novo. O que eu sei é que nossa torcida acaba cobrando muito mais o Flamengo, querendo aquele futebol de 2019, coisa que praticamente não vou falar que é impossível, mas é muito difícil disso acontecer. É uma porcentagem mínima, muito mínima disso voltar a acontecer, porque ainda mais hoje que os times se reforçaram, né? Hoje você vê o Cruzeiro virou SAF, o Botafogo virou SAF, o Bahia praticamente não, o Bahia é a SAF, né? Do grupo Manchester City. Então tem muito time se reforçando. O Palmeiras já é quase uma SAF, na verdade, né? Tem a Leila ali injetando dinheiro no Palmeiras. O Atlético Mineiro tem a MRV. Enfim, então assim, hoje em dia tem muitas equipes aí que buscam se reforçar, cresceram muito mais, né? Então aquele ano de 2019 pra gente, flamenguista, foi um ano onde o Flamengo foi o time que guardou dinheiro e comprou os jogadores os melhores, né? O Palmeiras também vinha comprando também bons jogadores, mas é claro que parecia ser um investimento muito menor, que eu digo assim, o Flamengo investia alto em um jogador, o Palmeiras de repente investia o mesmo valor, mas pegava mais jogadores, né? O Palmeiras se preocupou em montar um elenco. Teve um ano que o Palmeiras ficou com praticamente 3 times. E o Flamengo em 2019 praticamente montou um time e investiu alto no Gabigol, Arrascaeta, no Bruno Henrique. Fora, assim, teve outros jogadores que acho que o Flamengo não investiu dinheiro, né? Esperou de contrato acabar, que foi o Felipe Luiz, Rafinha. Então, assim, 2 laterais nível seleção, né? Que ainda dava para jogar muita coisa aqui no Brasil. A Arrascaeta, o Flamengo pagou um dinheiro absurdo. Fora o Gerson que veio. Então, ou seja, o Flamengo montou uma máquina em 2019, montou uma seleção. Então, o Flamengo era muito maior do que os outros times. Era muito melhor, muito superior. Então, fora um treinador em nível europeu, né? Europeu, na verdade, e trazendo toda a estrutura europeia, né? Médicos, pessoal do preparador físico e tudo mais. Então, assim, tinha uma equipe muito grande com o Jorge Jesus, né? Uma equipe muito preparada lá de fora, muito mais avançada do que aqui no Brasil. Então, o Flamengo pôde trabalhar fisicamente o elenco, era um time que praticamente jogava 90 minutos pressionando, era pressão, né? E então, fora que era uma máquina, era uma seleção. Então, foi aquele futebol lindo. Pra mim foi do time brasileiro aí que eu vou dizer assim, foi o time que eu vi
jogando bonito assim, foi o time que mais jogou bonito. E olha que eu vi, né? Peguei uma época muito boa. Peguei uma época do Palmeiras, na época dos anos 90, que tinha um timaço. O Corinthians também teve um timaço. O próprio Vasco tinha um time bom pra caramba, né? Tinha uma seleção. Mas era um jogo muito mais... Você via muito mais, assim, um jogo bonito individual, porque eram atletas muito habilidosos, né? O brasileiro, né? Que a gente sempre falava, né? Futebol brasileiro, futebol bonito, futebol arte, que hoje praticamente está extinto, né? E com o Jorge Jesus foi um jogo muito mais coletivo, né? Um jogo muito mais coletivo, os jogadores abraçados ali, jogando junto, sabe? O Flamengo jogava em triangulação, sempre próximo. Então o Jorge Jesus trabalhava muito isso, não deixava um time espaçado, fácil de ser marcado, e fácil também de entender a jogada, né? Era um time muito difícil, era muito imprevisível, era muito difícil de marcar aquele Flamengo de 2019. Então eu vejo que a torcida cobra muito, depois daquele ano ali, 2019, né? A época do Jorge Jesus até a metade de 2020, a torcida cobra uma coisa que praticamente é muito difícil voltar, vai existir novamente, sabe? Eu tô feliz com o Felipe Luiz, Felipe Luiz erra, assim como ele errou no último jogo contra o Central Córdoba, contra o Cruzeiro, ele errou. Ontem contra o Bahia eu não posso falar porque ele até teve que queimar 2 substituições logo no primeiro tempo por causa de lesão, né? Mas contra o Cruzeiro demorou a mexer, contra o Central Córdoba também demorou a mexer. Então tem erros? Tem, né? Mas assim, longe de querer pegar o Felipe Luiz, crucificar, porque o JJ tá no mercado, tá sem clube, achar que agora o Felipe Luiz não presta, o JJ tem que vir e tal. Não. Embora eu goste muito do JJ, sou fã do JJ, sou grato ao JJ, para mim é um ídolo, mas hoje eu não trocaria o Felipe Luiz pelo JJ. Eu deixaria o Felipe Luiz, que é flamenguista, tem a cara do Flamengo, e pode ser um projeto aí que, se a torcida tiver paciência, pode ser um treinador aí que pode ficar anos no Flamengo, né? Eu acho até, de repente, um lado até mais difícil, porque dependendo de como ele vingar no Flamengo, pode ser que ele, a Europa, né, abra os olhos para ele, queira trazer, joga um valor mais alto, enfim, mas aí vai depender muito mais do Felipe, né? Mas a tendência que o Felipe fique é muito maior do que, de repente, o JJ vindo. Se o JJ vem hoje, de repente você não sabe, vem o Benfica de novo, faz uma proposta milionária, ele vai lá para fora, ou seja, então, e é europeu, né, no caso, a casa dele não é aqui, então a casa do Felipe é aqui, então a probabilidade dele ficar mais tempo é muito maior, né? Então a torcida do Flamengo tem que ter paciência com o Flamengo, do Felipe Luiz, tem que apoiar o time, deixa pra vaiar quando o jogo acabar, vai o time, o que for, mas no jogo, meu irmão, tá perdendo de 1-0, tá perdendo de 2-0, o que for, tá lá, grita, Flamengo, vai pra cima e tal, igual times da Argentina, cara, time do Uruguai, eu fico vendo às vezes, os caras perdendo, tomando 2-3-0, a torcida tá lá gritando, apoiando, então assim, e nem vejo vaiando no final não, tá, eu vejo ainda a torcida gritando lá, os caras perderam o jogo, meu irmão. Aqui não, aqui é outra parada, aqui contra o próprio Central Córdoba no Maracanã, aqui o Flamengo errou 2 passes antes de tomar o gol, a torcida já tava, começava a fazer aquela, perder a paciência, sabe? Então aí tornou um time mais nervoso, tomou um gol, aí ficou mais nervoso, aí a coisa desandou, né? Então a torcida do Flamengo tem muito essa coisa hoje em dia, sabe? Então temos que voltar a aprender a torcer novamente, a apoiar, espera o jogo acabar, você vai quem você quiser, critica quem você quiser, mas e a gente também tem que entender, se o time jogar mal, mas ganhar de 1-0, tá bom, o time não vai dar espetáculo sempre,
o time não vai ganhar todas, o time vai perder, o time vai empatar, e é isso. O Palmeiras é um time desse, é uma torcida que tem muito mais paciência. A torcida não fica cobrando o Abel, um futebol bonito, nem nada, que é um time letal. Claro, jogou mal contra o São Paulo, fez uma partida horrível, chegou no final, matou o jogo. E aí? Tá lá, resultado, liderança. Né? Se fosse o Flamengo jogando desse jeito, a torcida ia estar criticando, ia falar do Felipe Luiz, sabe? Aí tá, a própria mídia também acaba destacando isso, né? Eu vi o jogo lá, o jogo não, vi a publicação do jornalista aí, não vou citar o nome, mas o cara falando no jogo contra o Palmeiras lá, Palmeiras não faz uma... Não, minto. O Palmeiras vence, exalta o Palmeiras e tal, mas aí o mesmo jornalista, quando vai destacar o Flamengo, vira lá, o Flamengo joga mal e vence, sabe? Não dá pra entender, sabe? Quando é o Palmeiras, o Palmeiras é valente, consegue uma vitória diante de... Agora, quando é o Flamengo, o Flamengo joga mal, mas vence. Então, não dá pra entender. Então, torcida, não cai nessa pilha, não. E outra coisa, não cai nessa de que a diretoria do Flamengo já tá de olho no Jorge Jesus, já tá... Mentira, isso é mentira, balela. Quem tá falando isso aí tá mentindo, tá? Não tem nada disso aí, ninguém tá jogando pressão no Felipe Luiz, ninguém da diretoria que eu falo tá jogando pressão no Felipe Luiz, nem nada. O Felipe Luiz tem muito crédito, tá? Eu não tô aqui pra defender o Felipe Luiz nem nada não, pelo contrário, eu tô querendo defender o Flamengo, tirar esse tipo de pressão que jogam dentro do Flamengo, que atrapalha tudo, atrapalha todo o ambiente dentro do Flamengo, vocês não têm noção, sabe? Claro que a hora que o time começar a tomar pancada, e a gente vê que o Felipe Luiz não tá dando conta, claro que eu vou ser o primeiro a estar aqui também criticando. Mas agora, né, por causa de um jogo que perdeu ali, empatou ali, que eu vou estar aqui também tacando pedra, né? Afinal, o cara tá quase um ano no Flamengo, o cara tem 3 derrotas. Né? Então, vocês têm que entender que isso aí vai acontecer mesmo. Derrota, às vezes vai vir um empate. Flamengo não é o time invencível. A gente, infelizmente, vai perder, tá? Outra coisa, né? Muito se falou aí da Michael, que Michael pode deixar o Flamengo e tal. Caso o Michael saia do Flamengo, hoje o Michael, para sair, ele só pode sair para um time de fora, tá? O jogador já completou 7 jogos, então não pode ir para nenhum time brasileiro aí, tá? Não tem chance dele jogar em Campeonato Brasileiro por algum outro time. Beleza, galera? Finalizando, tá? Forte abraço em todos vocês. Não deixe de se inscrever, mais uma vez eu peço, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar e tudo mais. Dê essa moral aí pro parceiro aqui. Vai lá no Instagram também, segue lá, Reinaldo do Urubu. E vamos que vamos, galera. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu!